Fala pessoal, João Petri aqui. Eu acredito firmemente que qualquer médico pode dominar a ultrassonografia transvaginal. Mas o que realmente significa dominar essa técnica? É realizar exames avançados com confiança, se tornando uma referência na área. É emitir laudos tão precisos e diferenciados que os seus colegas vão referenciar os exames para você. Nesse vídeo, eu vou compartilhar a minha metodologia de ensino e eu vou explicar 3 coisas. Como diferenciar as lesões clássicas do ovário, como descrever miomas submucosos, aqueles pré-operatórios, como que a gente dá a informação que o médico cirurgião vai precisar para retirar aquele mioma, e como identificar endometriose, como fazer o diagnóstico da endometriose e não deixar mais esse tipo de lesão tão grave passar. Mas antes de começar, uma ressalva importante. Se você não trabalha com ultrassom transvaginal, não tem acesso a esses pacientes, talvez esse método não seja para você. Um dos pilares dessa metodologia é que o aluno treine e pratique em seus pacientes do dia a dia. Então vão ser pacientes com exames comuns, exames de rotina, no qual ele vai treinar por 1 minutinho no final do exame as técnicas mais avançadas, até dominá-las. A partir daí, ele pode começar a agendar os exames mais avançados e fazer toda a gama de exame disponível. Agora, se você tem acesso a um aparelho de ultrassom, você tem acesso aos pacientes, não importa o seu nível, você pode ser um residente em início do aprendizado ou pode ser um ultrassonografista experiente querendo atualização. Esse método vai ajudar muito você. Eu sou médico radiologista e há mais de 10 anos eu trabalho com o ensino de ultrassonografia, tanto no ambiente universitário como na residência médica. Eu já tive o privilégio de formar mais de 40 residentes, que agora atuam em diversos hospitais Brasil afora. Nosso programa de ensino em ultrassom é único no país. Nós oferecemos aulas abrangentes sobre todas as subespecialidades do ultrassom, organizadas de maneira lógica e sequencial. Entre todas as subespecialidades, eu sempre tive um carinho especial com a área da ultrassonografia ginecológica. Essa área ela tem seus desafios e os alunos costumam ter muita dificuldade. A curva de aprendizado ela é um pouco mais lenta. Mas com a metodologia certa e o acompanhamento dedicado é possível atingir a maestria nesse tipo de exame. E por esse motivo eu decidi trazer essa minha metodologia de ensino para o online, para que mais médicos tenham acesso a esse conhecimento. Agora eu vou compartilhar minha tela e eu vou discutir com vocês algumas das questões mais relevantes da ultrassonografia transvaginal. Nós vamos começar avaliando as lesões clássicas benignas do ovário. Então, olha só, olha a quantidade de lesão possível que a gente tem no ovário. Todas essas lesões aqui, elas são benignas, tá? Então, eu quero que nos próximos minutos a gente aprenda a dizer o que é cada uma dessas lesões aqui. Tá? Vamos começar então. As chamadas lesões ovarianas clássicas benignas, elas são 3. Né? Nós temos o cisto hemorrágico típico, o cisto dermoide e o endometrioma típico. Tá? Então, essas 3 aqui que a gente está vendo. Vamos ver agora quais são as características que a gente precisa avaliar para conseguir diferenciar uma de outra. A primeira coisa que nós temos que observar é quantas loculações que tem aquele cisto, né? Se é um cisto unilocular ou se ele tem algum septo completo que está dividindo ele em 2 ou mais cavidades. A segunda característica é a margem interna desse cisto, né? Nós temos uma margem lisa, nós temos uma margem irregular ou nós temos algum componente sólido naquela parede interna do cisto. A terceira característica importante é o conteúdo do cisto. Qual é a ecogenicidade, qual é o padrão que está sendo formado naquele cisto lá dentro. E a quarta característica é a vascularização. Então, todas essas características nós vamos avaliar para conseguir definir qual é a lesão que nós estamos observando. Vamos começar falando então do cisto hemorrágico. O cisto hemorrágico ele deve ser um cisto unilocular. Ele só pode ter
uma cavidade dentro dele, não pode ter um septo completo que atravessa a parede de um lado até o outro. As margens internas de um cisto hemorrágico elas devem ser lisas e ele não deve ter qualquer tipo de vascularização interna. É possível ver vascularização nas adjacências do cisto, mas não dentro dele, porque se tiver uma vascularização dentro, nós vamos considerar um componente sólido e vamos classificar de maneira diferente. Os cistos hemorrágicos, eles formam dois tipos de padrão de conteúdo interno. Eles têm o padrão reticular e o padrão de coágulo retraído. O padrão reticular, ele forma essas finas linhas que se intersectam no interior do conteúdo do cisto. Então, é como se fosse uma teia de aranha. É importante ressaltar que essas linhazinhas elas não são septos, né? Elas são filamentos de fibrina que estão localizados lá naquele conteúdo hemorrágico dentro do cisto. Aqui a imagem com Doppler evidenciando que apenas na periferia, onde é o ovário normal, a gente tem fluxo ao Doppler, nunca no interior da lesão hemorrágica. O outro padrão característico de cisto hemorrágico é o padrão de coágulo retraído. Isso faz bastante sentido, porque quando a gente tem um sangramento, aquele coágulo ele se organiza. Quando ele se organiza, ele diminui de tamanho. Diminuindo de tamanho, sobra uma parte anecoica, né, em volta daquele coágulo. Então, esse aqui também vai ser o padrão típico. Quando nós vemos esse tipo de achado aqui, nós podemos dizer, sim, isto é um cisto hemorrágico. Como que nós vamos descrever um cisto hemorrágico? Então tem duas maneiras. Nós podemos ter o primeiro padrão e nele nós vamos descrever assim: cisto unilocular, sem fluxo ao Doppler, cujo conteúdo interno forma um padrão reticulado, o RADIS 2. Tá? Sempre os cistos hemorrágicos eles vão ser o RADIS 2, desde que o seu tamanho não ultrapasse 10 centímetros. Caso ele ultrapasse 10 centímetros, nós vamos chamar então de o RADIS 3. A outra opção é o padrão de coágulo retraído. Ele nós vamos descrever dessa maneira: cisto unilocular, sem vascularização ao Doppler, cujo conteúdo interno forma um padrão de coágulo retraído, o RADIS 2. Tá? Então, essa é a maneira de descrever cisto hemorrágico. Agora, vamos ver o cisto dermoide. Então, esse aqui é um cisto dermoide que foi retirado, e aqui ele está dentro já do saquinho ali, e ele vai ser aberto pelo cirurgião, evidenciando então aquela porção com pelos dentro, e toda a parte gordurosa ali extravasa dentro do saquinho, né? Então, esse aqui é o cisto dermoide. O que é o cisto dermoide? É um tumor formado basicamente por gordura, por pelos, por partes moles, por calcificações, tudo isso em conjunto. Como que isso aqui vai se apresentar então? Ele pode ter mais de uma loculação, ele pode ter até 2 septos completos, mas não mais que isso, tá? Então ele pode ter até 3 loculações. Ele deve ter sempre as suas margens internas lisas, ele não pode ter qualquer tipo de vascularização. Isso é super importante, por quê? Porque ele tem uma imagem ecogênica dentro, e essa imagem ecogênica às vezes lembra uma lesão sólida, mas não é um tecido vascularizado. Aquilo ali é apenas um grumo de pelo com gordura, e aquilo ali não tem vascularização, não é um tecido vitalizado, né? Então é diferente de uma parte sólida de um tumor, que é outra coisa. Vamos ver os padrões típicos então de um cisto dermoide. Temos 3 padrões típicos. O primeiro deles é o padrão hiperecogênico com sombra acústica. E aqui é fundamental, tem que ter sombra acústica naquela parte hiperecogênica para nós considerarmos um cisto dermoide. O componente hiperecogênico ele pode ser apenas uma parte da lesão, então nós temos um bolsão de gordura com uma ilha hiperecogênica e essa ilha hiperecogênica tem uma sombra acústica, ou ele pode representar o todo da lesão. Então nós vamos ver uma grande lesão hiperecogênica no ovário, sem aquele componente cístico em volta, mas ele vai ter sempre aquela sombra acústica posterior. O outro padrão típico é o padrão de linhas e pontos hiperecogênicos. Então aqui nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver pequenas linhas, pequenos pontos como os que estão sendo mostrados nas fotos. Eles representam o quê? Eles representam fios semelhantes a fios de cabelo ou a pelos enrolados em meio a um fluido, e dependendo do sentido que o nosso feixe de ultrassom vai cortar aquele fio,
A gente pode ver ele no longitudinal formando linhas ou ele no transverso formando pequenos pontos. Então, este também é um padrão típico aqui do cisto dermoide. O terceiro padrão típico, ele se refere ao padrão de esferas flutuantes. Então, são estruturas arredondadas que não se depositam, elas flutuam, né? Às vezes a gente pode ter alguma dessas esferas rompidas formando um nível de gordura com líquido e essas esferas flutuando nesse meio aí. Então, representa simplesmente a gordura flutuando livremente lá no meio de um cisto preenchido por um outro líquido qualquer. Esse aqui dos três é o menos comum. Como que nós vamos laudar um cisto dermoide, então? Coloquei aqui cisto X-locular porque ele pode ter uma, duas ou três loculações. Então, foruma é unilocular, bilocular ou multilocular. Sempre sem fluxo ao Doppler. Aí nós vamos descrever qual é o padrão típico, né? Então, com componente hiperecogênico interno com sombra acústica posterior, ou com conteúdo interno que forma o padrão de linhas e pontos ecogênicos, ou com estruturas internas esféricas, ecogênicas e flutuantes, compatível com dermoide. O dermoide ele é sempre classificado como ORADIS 2, a não ser que o seu tamanho ultrapasse 10 cm. Nesse caso, ele é classificado como um ORADIS 3. Agora, nós vamos ver outra lesão, a última lesão clássica benigna do ovário, que é o endometrioma. O endometrioma ele também pode ter até 3 loculações, da mesma forma que o dermoide. Ele também deve ter suas margens internas lisas, ele também não pode ter vascularização interna. O padrão típico do dermoide é um padrão em vidro fosco, ou padrão com ecos em baixa amplitude. E na patologia, aqui na cirurgia, ele tem esse padrão de conteúdo chocolatoso. Esse é o aspecto na cirurgia, né, quando a gente rompe aquele endometrioma. Vamos ver como que ele se apresenta no ultrassom. Padrão em vidro fosco. Vidro fosco é um termo muito usado na radiologia. No ultrassom ele se refere então a ecos de baixa amplitude, um tom cinza homogêneo que permeia todo aquele cisto no ovário. Então é basicamente isso aqui, um cisto homogêneo sem qualquer vascularização com as margens lisas, podendo ter até 2 loculações dividindo o cisto em 3 cavidades. Uma outra coisa que pode aparecer são os pontos ecogênicos na periferia. Esses pontinhos ecogênicos, eles não costumam apresentar sombra acústica, porque eles são muito pequenos, mas se nós ligarmos o Doppler, eles podem ter o artefato chamado twinkling, que é uma espécie de sombra acústica só que do Doppler, né, no qual surge um artefato colorido posterior ao ponto ecogênico. O que eles são? Eles representam subprodutos da degradação da hemoglobina que se depositam na periferia desse cisto. O endometrioma nós vamos laudar muito parecido também, então nós vamos dizer cisto uni, bi ou multilocular, sem fluxo interno ao Doppler, com ecos de baixa amplitude ou em vidro fosco em seu interior, com margens internas lisas, compatível com o endometrioma, o ORADIS 2. Da mesma forma que os outros dois que a gente viu agora há pouco, o endometrioma ele pode ser classificado como ORADIS 3 desde que o seu tamanho exceda 10 centímetros. Agora vamos prestar atenção em todas essas imagens que a gente viu ali no início da apresentação e vamos identificar cada uma. Essa aqui é uma que já fica um pouco estranha, não se encaixa em nenhum dos termos que a gente viu. Essa aqui é claramente um endometrioma. Essa aqui lembra um pouco um dermoide, mas ele não tem sombra, então será que pode ser um dermoide? Ó, essa próxima aqui sim, hiperecogênico com sombra acústica, então dermoide. Agora essas duas aqui embaixo e essa terceira também são típicos de cistos hemorrágicos, né? O padrão reticular e padrão do coágulo retraído. Aqui nós temos novamente um cisto com conteúdo hipoecogênico em vidro fosco, um septo completo, né? Lembrando que o endometrioma ele pode ter sim 2 loculações. Então nós temos um endometrioma aqui embaixo. Um cisto dermoide aqui, alguns cistos hemorrágicos. O que será que são essas 2 lesões que a gente não conseguiu identificar, né? Quais são essas 2 lesões aqui? Então, essa primeira aqui, nós vamos classificar como um cisto não simples, mas ele tem a característica típica também de um cistoadenoma seroso, né? Então, são ecos flutuantes lá dentro do cisto. Quando a gente liga o Doppler nessa região, esses ecozinhos costumam se movimentar. Ele não é tão homogêneo como um endometrioma e não forma aquele padrão reticulado como um cisto hemorrágico. E esse aqui, a gente observa que ele lembra muito um teratoma, mas ele não tem a sombra acústica. Então, é uma lesão de aparência sólida, ela não tem vascularização,
e ela tem suas margens externas lisas. Então é uma lesão que lembra uma lesão benigna. Qual é a etiologia dessa lesão aqui? Ela é um cisto epidermoide, que é uma lesão de aparência sólida, e nós vamos descrever ela como um ORADS 3. A lesão de antes, um cistoadenoma seroso, nós vamos descrever ela como um cisto não simples, ORADS 2. Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre miomas, mas não essa classificação da FIGO, essa aqui todo mundo fala o tempo inteiro. Eu queria falar especificamente dos miomas submucosos, tá, pessoal? O mioma submucoso é aquele mioma que está lá em contato com o endométrio, que são aqueles miomas mais sintomáticos, né, que são os miomas mais graves, que causam sintomas, aumento de sangramento, dor, dismenorreia, né? Então, esses são os miomas mais clinicamente relevantes. E, eventualmente, esses miomas eles podem ser retirados por via esteroscópica. Só que nem sempre essa retirada por via esteroscópica ela é simples. Esse procedimento ele tem as suas complicações, ele tem as suas dificuldades. E por que essas dificuldades acontecem? Porque os miomas eles podem estar localizados em diferentes regiões do útero, penetrando graus diferentes do miométrio. Eles podem ter características que tornem aquele procedimento mais difícil. Então, foi criada uma classificação chamada classificação de Lasmar, e essa classificação ela serve para a gente predizer o quão difícil vai ser aquela esteroscopia para retirada daquele mioma. Ou ainda, se essa esteroscopia ela não vai ser possível. É contraindicado fazer esse procedimento e deve-se tentar uma outra via. Essa classificação de Lasmar ela inclui então 4 critérios que nós vamos avaliar para predizer o quão difícil, o quão complexo vai ser o procedimento da retirada daquele mioma. Nós vamos avaliar a penetração do nódulo no miométrio. E o que quer dizer a penetração? É qual é o percentual daquele mioma que está invadindo a parede uterina. Então, por exemplo, ele pode não invadir a parede uterina, apenas manter contato com a parede, só que está totalmente para dentro da cavidade. Ele pode invadir menos do que 50%, ou pode ser um daqueles miomas transmurais, que pegam grande parte da parede, mais de 50%. Cada um desses níveis aqui vai receber uma pontuação diferente. O outro critério é a extensão da base do mioma até a superfície interna ali na cavidade endometrial. E o que eu vou ter que observar nisso aí? Se ele tem menos de 1/3 dele em situação intramural, o que significa isso? Que a maior parte dele vai estar para dentro. Se a maior parte dele está para dentro, vai ser mais fácil de retirar. Se ele tem aproximadamente a metade intramural, ou se a maior parte dele é intramural. Obviamente, se a maior parte dele for intramural, nós teremos maiores dificuldades cirúrgicas para a retirada. O próximo critério é o tamanho. Obviamente, quanto maior o mioma, mais difícil vai ser a sua retirada. Então, um mioma com menos de 2 centímetros tende a ser mais simples, entre 2 e 5 centímetros um pouco mais complexo, com mais de 5 centímetros bem mais complexo. Próximo critério é a localização em termos de profundidade no útero. Quanto mais próximo do orifício cervical interno do colo uterino, então mais fácil vai ser retirado pela esteroscopia. Quanto mais próximo do fundo do útero, mais longe e mais difícil. Então, terço distal, próximo ao colo uterino, vai ter uma pontuação baixa, no terço médio uma pontuação intermediária, no terço superior uma pontuação mais alta. Como é que funciona essa pontuação? Nós vamos simplesmente somar os pontos. Nós vamos avaliar o tamanho, vamos avaliar a extensão lá do mioma até a cavidade uterina, a localização dele dentro do útero, a penetração no miométrio e vamos somar os pontos. Caso esse mioma ele esteja numa parede que não seja a parede anterior ou posterior, se ele estiver lateralmente, nós vamos dar mais um ponto extra. E aí é basicamente somar os pontos e ver em qual que ele se encaixa. Se nós tivermos pontuações baixas de 0 a 4, esse mioma provavelmente vai ser facilmente retirado por via esteroscópica. É uma miomectomia esteroscópica de baixa complexidade. Caso a pontuação seja 5 ou 6, é possível retirar ainda, mas já vai ser uma complexidade maior. Vai ter que seccionar aquele mioma em alguns pedaços, talvez seja necessário um segundo tempo cirúrgico, às vezes é necessário usar algum medicamento para reduzir ele ainda. E 7 a 9 já contraindica o procedimento. Então, quer dizer,
miomas muito grandes, muito profundos, muito próximos lá do fundo do útero ou numa parede lateral, coisas que vão dificultar o procedimento, então é ideal é que se faça algum outro tipo de abordagem que não a esteroscópica. E como que nós vamos laudar esse tipo de alteração aqui? Então é bem simples. Foi realizada a avaliação pré-operatória do mioma submucoso segundo a classificação de Lasmar, entre parênteses, STEP-W. O maior diâmetro do mioma, 2,5 cm, penetração no miométrio, menos de 50%, extensão da base do mioma até a superfície da cavidade endometrial 1/3 a 2/3, localização no terço superior do útero e score 5, alta complexidade. Então a gente envia lá para o colega que vai fazer o procedimento, ele já vai preparado para um procedimento de alta complexidade. E a terceira coisa que eu gostaria de falar com vocês é o diagnóstico de endometriose. O grande problema da endometriose é que se demora muito para chegar nesse diagnóstico. Então, a média nos Estados Unidos é de 7 anos a partir de quando o paciente começou a ter os sintomas até que se chegue ao diagnóstico da doença. Isso é muito tempo, então a gente precisa fazer esse diagnóstico o quanto antes para que essa paciente tenha o tratamento logo. E para fazer esse diagnóstico com brevidade, nós precisamos fazer o diagnóstico nos exames de rotina, e não num exame lá super especializado. A endometriose ela é muito frequente, né? 10% das mulheres em idade reprodutiva têm endometriose. 93% das pacientes com endometriose têm acometimento do compartimento posterior. Então eu vou mostrar aqui para vocês algumas técnicas para a gente conseguir identificar a endometriose no compartimento posterior. Vão ser elas a manobra do deslizamento, a observação do peritônio retrouterino e a posição relativa entre os órgãos. Vamos ver isso aqui. Então a primeira coisa é o sinal do deslizamento. O que é o sinal do deslizamento? É uma pressão que nós vamos aplicar com o transdutor contra o colo uterino e observar se o peritônio aqui ele está deslizando contra os órgãos adjacentes. Então o útero ele tem que ir para um lado e os outros órgãos deslizarem livremente. Se tudo isso aqui mover em bloco ou não mover nada, significa que a gente tem um processo aderencial acometendo aquilo ali. Processos aderenciais na pelve sugerem endometriose. Então, a primeira coisa é isso. Nós vamos sempre fazer esse tipo de movimento. É uma coisa super simples, não acrescenta em tempo em nada no exame. Nós vamos dar uma pressionadinha ali e ver se o peritônio desliza, né? Se o útero desliza contra as estruturas que estão localizadas posteriormente. Esse aqui é um exemplo de sinal do deslizamento negativo. É uma paciente com endometriose. Observem que eu faço o mesmo movimento do vídeo anterior, eu pressiono o colo uterino, mas nada desliza, ó. Tudo move em bloco. Então esse caso aqui é uma endometriose retrocervical aqui acometendo toda essa região atrás do útero aqui, formando um extenso processo aderencial naquela região. Uma coisa que é fundamental no exame da endometriose é nós observarmos essa linha ecogênica aqui. Essa linha branquinha que tem atrás e envolve todo o útero é o peritônio. Quando nós viramos o transdutor no transverso, é possível ver a extensão desse peritônio lateralmente, dos dois lados, e esses aqui são os ligamentos uterossacros. Então, se nós observarmos a linha branca posterior e observarmos que ela não tem nenhuma interrupção, é uma linha branca contínua, a gente vira o transdutor ao contrário e observa que essa linha branca está lisa e contínua em toda a sua extensão, nós temos um peritônio saudável. Agora, se aquela linha branca está interrompida, nós temos a linha branca, interrompe uma lesão hipoecogênica no meio, continua a linha branca depois. Ou, aqui no fundo de saco posterior, uma lesão infiltrativa, espiculada, que interrompe aquela linha branca peritoneal, então nós temos casos de endometriose. Esse tipo de lesão aqui não pode passar nem num exame de rotina. Nós temos que, ao identificar elas, já fazer o diagnóstico da endometriose e fazer essa paciente seguir ali na linha de diagnóstico para um mapeamento, para uma ressonância magnética, algum exame que vai possibilitar o tratamento dessa doença. A outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é
a posição relativa entre o útero e os ovários. Então, o útero, ele naturalmente, ele tem algumas posições, por exemplo, um útero antiverso fletido, um útero retroverso fletido. Agora, um útero antivertido com uma retroflexão fúndica não é uma coisa natural. Geralmente, quando tem esse tipo de alteração aqui, nós temos alguma coisa determinando ela. Nós temos um processo aderencial retrouterino, nesse caso aqui tem uma lesão que interrompe aquele peritônio posterior e ele está determinando uma aderência do fundo ao corpo uterino, fazendo com que ele dobre para trás. Outra coisa que a gente pode ver são aderências entre os ovários e a parte posterior do útero. O normal é que os ovários fiquem lateralmente, ali na região anexial. Eventualmente, quando os ovários estão retrouterinos, eles podem estar aderidos ali. Nós podemos testar isso com manobras compressivas também, e se os ovários se moverem sempre em bloco com o útero, existe ali um processo aderencial. Processos aderenciais retrouterinos sempre vão sugerir a possibilidade de endometriose. Quando a gente vê isso, tem que procurar direitinho para ver se não tem um foco, alguma lesão em placa, alguma lesão ali que esteja envolvendo o ovário na região retrouterina, interrompendo aquela linha branca do peritônio. Se tiver qualquer uma coisa dessas, nós confirmamos então que esse paciente tem endometriose e ela deve ter o segmento apropriado. Esse tipo de informação que você acabou de receber é o que os meus alunos recebem no dia a dia. Nós temos muitas aulas envolvendo todo o conteúdo da ultrassonografia ginecológica. A gente parte aí de colo uterino, endométrio, miométrio, ovários, varizes pélvicas, endometriose, ovários policísticos, malformações millerianas. Todo esse conteúdo está englobado na mentoria. Essas aulas elas vão acontecendo de maneira quinzenal, ao vivo, nos domingos pela manhã. E após elas acontecerem, elas ficam disponíveis para assistir quantas vezes quiser numa plataforma online. Uma plataforma que a gente coloca lá o e-mail e a senha e tem acesso e pode assistir livremente quantas vezes quiser. Além das aulas do core do curso, que é a ultrassonografia transvaginal, nós temos um monte de outras aulas disponíveis lá, física do ultrassom, complicações de gravidez inicial, complicações de implantes mamários. Então tem uma série de temas satélites que eu vou colocando e está sempre sendo alimentado com novas aulas. Um dos pilares da mentoria é o atendimento individualizado com cada aluno. Funciona mais ou menos assim. Eu ligo para o aluno, uma ligação do Google Meet, e a gente conversa. Ele me conta quais são as dúvidas dele, quais são as técnicas que ele está precisando aprender. Então eu passo essas técnicas, o aluno treina nos seus pacientes, me manda as fotos, eu dou feedback. Aproximadamente a cada 15 dias eu entro em contato com cada aluno para ver como que está a evolução deles no ultrassom transvaginal. Um ponto crucial é que na mentoria ninguém fica sozinho. Se tiver uma dúvida, manda para mim. Essa resposta já vai estar resolvida em questão de minutos. Outra coisa, já teve dificuldade de descrever uma lesão? Chegou lá uma lesão multiloculada no ovário, não lembra qual que é aquele RADS daquela lesão? Nós temos a solução para isso também. Nós temos um laudário completo. O que é um laudário? É um e-book. Esse e-book ele pode ser baixado na nossa plataforma. E o que tem lá dentro? Ele tem toda a ultrassonografia transvaginal em modelos de laudo. Então nós temos modelos normais, que é só copiar e colar e adaptar no seu exame, e nós temos modelos patológicos. Esses modelos patológicos, eles contêm a descrição completa de todas as patologias transvaginais. Então, por exemplo, eu tenho lá uma lesão de endometriose. Como é que eu vou descrever ela lá? Olha lá no nosso laudário, no capítulo de endometriose, que vai ter lá uma descrição que se aproxima muito àquela que você está precisando. Copia, cola, dá uma adaptada. Tem um RADS lá que você não tem certeza do que é, uma lesão no ovário. Vai lá na nossa seção de RADS e vai ter lá, copiar, colar e já vai ter lá a descrição e a classificação para o seu laudo. Isso facilita muito no dia a dia. Tem uma ótima vantagem aqui da nossa mentoria. Ao se matricular na mentoria, você vai receber um e-mail e esse e-mail vai ter um login e uma senha para entrar na plataforma. Você vai ser adicionado a um grupo do WhatsApp, no qual eu vou estar lá tirando dúvida de todo mundo. Vai ter os alunos que compartilham seus casos, suas experiências, e aí todo mundo vai aprendendo em conjunto. Se você achar que esse tipo de estrutura não é para você, não tem problema. Nós temos
7 dias de garantia, só mandar um e-mail ali para o contato@ojoaopetri.com.br e você vai receber o seu dinheiro de volta sem nenhum problema. Não perca essa oportunidade de se tornar uma referência em ultrassom transvaginal. Clique aqui abaixo e se inscreva.